Agora faremos análise de circuitos elétricos resistivos, mas na configuração com as resistências em paralelo, né? Ok? No vídeo anterior foi série, agora nós vamos ver paralelo e depois por último veremos misto. Então vamos dar uma olhada aqui no paralelo, né? O circuito paralelo é esse aqui, vou ampliar um pouco aqui, ok? Então é o seguinte, na configuração resistiva, né, de circuitos resistivos na configuração todos em paralelo, então eu tenho minha fonte, eu estou aplicando uma diferença de potencial e como as resistências estão em paralelo, ela aplica a mesma diferença potencial em cima de todas as resistências, ok? Então, é claro que, como nós vimos no vídeo anterior, as três resistências em paralelo pode ser representada por uma única resistência equivalente ou total, que é fazer, né, 1 sobre, né, o inverso de R1 mais 1 sobre o inverso de R2 mais 1 inverso sobre R3 e o resultado fazer o inverso, então eu acho a resistência equivalente. Então, obviamente, se eu achar a resistência equivalente e eu tenho a diferença de potencial total do circuito aplicando na resistência equivalente, eu vou ter a corrente total. Né? Aqui já no detalhe, né, como eu aplico a mesma diferença potencial em qualquer resistor aqui que estão em paralelo, o que acontece? Né? A corrente ela cria um nó, né? Nós veremos isso mais em malhas na sequência, mas assim, a corrente total ela entra aqui, ela encontra um nó, ela se divide em 3 parcelas, né? Cada parcela dependendo do valor da resistência, depois novamente se junta, se soma na corrente total. Então, se eu somar I1, I2 mais I3, eu tenho a I total, né? Corrente total. Então, essa é a diferença, né? Então, a diferença, a tensão aplicada sobre todas as resistências é a mesma, porque estão em paralelo, mas a corrente se divide aí em cada resistor dependendo do valor de resistência dele, ok? Ou eu posso fazer um equivalente e aí eu vejo a minha corrente total que passa no equivalente. Então vamos novamente também, como fizemos aí, dar uma olhada no Tinkercad para a gente ver mais um pouco dessa aplicação aqui, ok? Então no Tinkercad, olha, o que eu estou montando aqui, eu montei aqui, parece ser confuso, mas já deixei pronto, mas na verdade estão todos em paralelo, apenas eu estou medindo a corrente em cada resistor, ok? Aqui, é só isso. Na verdade, todos esses pontos aqui estão comum ligado aqui no terminal, no polo negativo aqui da minha fonte. Mas antes eu estou passando em série dentro de cada amperímetro, de cada trecho aqui, de cada resistor. Então eu tenho um resistor aqui, olha, 3, olha o código de cor novamente. 3, 0 e mais uma quantidade de 0, então 300 ohms. Aqui eu tenho o amarelo que é 4, aqui é o 0, então 4, 0 e marrom que é uma quantidade de 1 zero só, né? A quantidade de zeros é 1. Então eu tenho o primeiro resistor 300, esse aqui 400 ohms, esse aqui eu tenho o 1 no primeiro, o número 2 e 2 zeros, então 1200 ohms. Então eu tenho 300 ohms em paralelo com 400 ohms, em paralelo com 1200. Então deixa eu chamar a calculadora aqui, deixa eu fazer a conta da resistência total. 300, o inverso, 400, o inverso, né? E pego 1200 e faço o inverso. Somo e tiro o inverso. Então é como se fosse uma resistência equivalente de 150 ohms, exatamente como está aqui, ó. Marrom 1, verde é 5 e um zero, uma quantidade de zero. Quantidade de zero na terceira faixa é 1, marrom é 1. Então 150 ohms igual eu tenho aqui. Então quando eu ligar esse circuito, né? O que vai acontecer? Como aqui a resistência equivale ao paralelo desses três resistores, claro que a tensão eu estou aplicando a mesma que aqui, então a corrente total no circuito é 66,7 mA, exatamente o que está passando aqui, ó. Claro que, obviamente, como eu disse para vocês, olha, como essa resistência de 300 ohms, essa de 400 ohms, essa de 1200, então 300 ohms vai ter uma corrente maior, certo? Que é 33,3. 400 ohms já é um pouquinho menor, né? Porque ele é maior um pouco do que 300. E depois bem maior, que é o 1200, vai diminuir bastante a corrente que passa ele. Mas todos eles, se você somar de novo essas três correntes, então deixa eu pegar aqui, olha, deixa eu fazer 33,3, né? Desculpa aqui, Raquel. 33,3 do Enter, vou acumulando aqui. 25 mili
dou Enter, e mais 8,33. E posso somando aqui, ó, somo elas. Então, dá lá, aproximação, mas 66,7, né? Exatamente. Então é isso mesmo, né? Nós estamos vendo aqui que realmente, né, a corrente se divide em cada resistência, depois ela se soma novamente para dar a corrente total. Então, e a diferença de potencial num circuito apenas em paralelo, né, não é o misto aqui, a diferença de potencial da fonte é aplicada em todos os resistores, né? Só apenas a corrente que vai mudar. Nós podemos fazer um outro exercício aqui, né? Fazer uma outra exercício. Vamos supor, eu tiro uma resistência aqui, ó, vou tirar uma resistência, deixar apenas duas só, mas vamos mudar os valores, né? Vamos supor, eu tenho aqui, vou pegar um resistor de 4,7K, ok? Em paralelo com 10K. Ok? Então é isso que eu fiz, olha. Então vamos lá, 4,7. Então, ó, 4, o amarelo é 4, o violeta é 7, então 4, 7. E a quantidade de zeros é 2, porque é vermelho, então 4.700 ohms. Aqui também, ó, marrom é 1, a segunda casa é preto, é 0, 1, 0. E laranja, a quantidade de zeros, 3 zeros, 10K. Exatamente o que nós colocamos lá. Então, se eu fizer, para eu colocar o equivalente certo aqui, eu disse também que sempre a resistência equivalente vai ser menor que a menor. Então, se eu tirar o resistor, a resistência equivalente desses dois em paralelo tem que ser menor que 4.700. Vamos pegar a calculadora aqui novamente e fazer o cálculo. Então, eu estou com 4.700 ohms, faço o inverso, né? 10.000 é a outra resistência, faço o inverso, somo e tiro o inverso. Olha lá, 3.000, né? Aproximadamente 3.200, né? Vamos lá colocar aproximadamente 3.200 ohms aqui. Então, esse resistor aqui é de 3.2 kg, né? Ok? Então, se eu botar para simular, né? O que acontece, né? Eu te fiz uma pequena aproximação aqui, mas olha, eu estou aplicando 10 volts, né? Eu tenho uma corrente total no circuito de 3.13 miliamperes, então no equivalente da mesma coisa, exatamente representa a mesma coisa. E se eu quiser ver no detalhe a corrente que está em cada resistor, né, porque ela se divide, então aqui ficou 1 miliampere aqui, porque 1000 micro é 1 mili. 1 miliampere mais 2,13 é 3,13, né? Então exatamente é o que nós vimos na teoria, né? Agora nós vimos então no primeiro vídeo a parte da associação do circuito, né, o circuito resistivo alimentando só com resistores em série. Nós estamos vendo agora, concluindo o paralelo, e no próximo vídeo nós vamos ver o misto, né, resistores em série e em paralelo juntos. Então nós vamos ver o comportamento do próximo circuito. Então por agora mesmo é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção, muito obrigado.